pessoal, voltando então para a gente falar um pouquinho sobre responsabilidade civil do GPO. Esse é um tópico que gera bastante dúvida, né? E não existe um posicionamento oficial da ANPD em relação à possibilidade ou não de responsabilização civil do GPO. Responsabilização civil seria o encarregado responder pessoalmente por eventuais danos ou perdas que ocorram com algum titular ou no caso de um eventual incidente ou vazamento de dados. Então, essa discussão sobre a responsabilidade civil do encarregado é uma discussão que ainda não foi oficialmente resolvida pela ANPD. Então, o que a gente vai tratar aqui é um pouco sobre os entendimentos internacionais sobre o assunto, que podem futuramente servir de inspiração para a ANPD, como a gente já tem visto em alguns outros casos, que a gente já comentou aqui no vídeo. O primeiro paralelo que a gente pode traçar é em relação a um posicionamento do grupo de trabalho do artigo 29, ou Article 29 Data Protection Working Party, que foi um órgão consultivo, na verdade, na área de proteção de dados e que mais tarde foi substituído por outro órgão depois da promulgação da GDPR, que é o Conselho Europeu de Proteção de Dados. Esse Article 29 Data Protection Working Party, ele se manifestou especificamente sobre o papel do encarregado e sobre a responsabilidade, a possibilidade de responsabilizar ou não civilmente um encarregado. Por isso que ele é tão importante e eu cito ele aqui. Especificamente, eu até vou ler aqui para vocês numa tradução literal, o que está dentro desse guia orientativo. Existe uma pergunta: se o DPO é pessoalmente responsável pela não conformidade com as leis de proteção de dados de uma instituição? E a resposta é que não, ele não é responsável, sendo que a responsabilidade é requerida do controlador ou operador e que, por isso, estes controladores e operadores que devem garantir e demonstrar a conformidade. A conformidade, então, é responsabilidade do controlador e operador. Essa orientação e essa resposta do grupo de trabalho do artigo 29, ele ajuda a entender que a responsabilidade pela conformidade vai ser sempre do controlador e operador, mas não responde se em eventuais casos de falhas do encarregado, falhas numa orientação, ou enfim, algo nesse sentido, erro, negligência, imperícia, se ele poderia ser ou não responsabilizado, certo? Mas a autoridade da França, que é a CNIL, ela publicou também um guia sobre esse assunto. Todos esses guias que eu estou falando para vocês vão estar na lista de materiais complementares. E ela estabelece o seguinte, que o empregado ele não pode ser responsabilizado civilmente por conta do princípio da responsabilidade do empregador pelas ações do empregado e que em relação ao DPO externo, se houver o cometimento de uma má conduta que gere algum dano, o controlador, poderia procurar responsabilizar o DPO externo e ser indenizado por esses danos. Aqui é importante dizer que isso ocorre dentro da realidade da França. Essa impossibilidade do empregado ser responsabilizado civilmente. Mas é uma orientação importante que a gente pode usar como uma base para interpretação da legislação aqui no Brasil. Então, é possível já compreender, como vocês podem até ver no material de slides que a gente colocou no material complementar, que, a depender da relação, se ela é empregatícia ou se a gente está falando de uma prestação de serviço de GPO, a possibilidade de uma responsabilidade pode mudar. Claro que, como eu já falei, são entendimentos de autoridades de outros países. Mas, de qualquer forma, é interessante ter uma perspectiva teórica para vocês de quais têm sido os posicionamentos de outras autoridades sobre o assunto. Com base nesses entendimentos, a gente pode concluir, no caso do Brasil aqui, que, por exemplo, poderíamos inferir isso, que, por exemplo, a responsabilidade do encarregado seria subjetiva. Isso significa que o encarregado ou quem está ajuizando algum processo contra o encarregado precisaria demonstrar dolo ou culpa dessa figura, desse responsável, desse DPO, dolo ou culpa em uma ação que gerou danos, para que de fato ele possa ser responsabilizado civilmente então. A responsabilidade subjetiva é totalmente diferente do regime de responsabilidade objetiva que existe, por exemplo, no Código de Defesa do Consumidor. Nesse caso, a empresa ela é considerada objetivamente responsável por algum dano que pode ter causado ao consumidor, independente de ela provar culpa ou dolo na atuação dela. Então, é o que a gente chama do risco do negócio mesmo. O empregador, quando ele
abre uma empresa, ele sabe que vai existir esse risco de algum processo judicial e que por isso ele não precisa comprovar dolo ou culpa quando a instituição, a empresa gerar algum dano ao consumidor. Então veja bem que esses regimes de responsabilidade são diferentes. A gente poderia inferir por esses entendimentos internacionais que faz sentido que o DPO só seja responsabilizado subjetivamente, no caso de dolo ou culpa. Então, apenas em uma omissão ou uma atuação que haja dolo ou culpa, haveria a possibilidade de responsabilizar o DPO se seguirmos essa lógica dos entendimentos que eu apresentei para vocês aqui. Destacado esses entendimentos teóricos, eu queria apresentar, e sempre destacando que existem discussões jurídicas sobre o assunto, eu queria trazer para vocês alguns exemplos práticos e casos práticos que já aconteceram em relação à responsabilização de diretores ou de altas lideranças sobre um eventual incidente ou vazamento de dados. O primeiro caso de responsabilização que eu quero apresentar é um caso que aconteceu de responsabilização não civil, mas criminal, que foi do CISO, chefe de operações de segurança da informação, da Uber. Aconteceu um incidente de um vazamento de dados, na verdade um incidente, em que um hacker conseguiu acessar os sistemas da Uber e ter acesso a mais de 57 milhões de usuários. Isso aconteceu em 2016, na época esse CISO estava trabalhando na Uber e foram roubadas essas informações. O que aconteceu foi que a Uber não avisou as autoridades, como determina a LGPD, e ainda pagou uma quantia de $100 mil em bitcoins para esses hackers, para que devolvessem os dados. Então, o head de segurança da informação ele acabou sendo condenado criminalmente por uma obstrução de investigação à justiça em torno de 8 anos. Esse é um caso que a gente não está falando de responsabilidade civil, mas sim criminal, mas que demonstra qual que é o risco de você atuar como encarregado, analogicamente, lembrando que nesse caso era um CISO, não era um DPO, mas que podem atuar eventualmente em situações bem similares. Nesse caso, um incidente de segurança, o CISO atuou, mas poderia ter sido esse encarregado, por exemplo, que poderia ter tomado as decisões estratégicas em relação a esse incidente. O que eu quero demonstrar para vocês é que é possível, eventualmente, uma responsabilização criminal pessoal, de um empregado da instituição, se ele tomou alguma decisão estratégica ou agiu com dolo ou culpa num eventual incidente, que foi o que aconteceu. Apesar de saber que era um incidente de dados, a Uber não comunicou esse incidente e ainda por cima, depois tiveram algumas outras acusações contra esse CISO em relação à obstrução da justiça, por obstruir as investigações que estavam sendo feitas ali na Uber sobre o incidente. O segundo caso é de uma decisão na Alemanha, em que o tribunal decide que um CEO ele poderia ser pessoalmente responsável por uma violação de privacidade de dados. Isso é entendido depois que ele contrata um detetive para investigar possíveis atos criminosos, mas que não informa também as autoridades necessárias. O tribunal decide que o CEO que contratou esse detetive violou a lei de proteção de dados e concedeu ao autor 5 mil por danos não materiais. Nesse caso, a gente está falando de responsabilidade civil de um CEO por um incidente de proteção de dados, em privacidade. Então, é interessante observar esses antecedentes como possíveis, esses precedentes, como possíveis inspirações de eventuais entendimentos da jurisprudência aqui. Então, o que a gente está vendo acontecer lá fora, pode ser que a jurisprudência brasileira também se posicione nesse mesmo sentido. E aqui a gente fala de um risco muito grande para as altas lideranças e também para o encarregado de talvez ser responsabilizado pessoalmente por um eventual incidente em proteção de dados. Claro que isso tudo é muito teórico, como eu falei para vocês. A gente ainda precisa de maior maturidade aqui no Brasil para entender qual vai ser o entendimento oficial, qual vai ser o entendimento dos tribunais, qual vai ser a jurisprudência que vai se consolidar aqui no Brasil. Mas são casos importantes de vocês conhecerem, de vocês saberem e terem ideia do que aconteceu e de que tipo de responsabilização essa pessoa sofreu pessoalmente mesmo, seja criminal ou civilmente. Além do risco de responsabilização, que existe quando se indica alguém interno da empresa para fazer o serviço de encarregado ou algum outro tipo de serviço, existe também um risco grande em decorrência de eventuais conflitos de interesses. É importante destacar isso porque são 2 os pontos que tornam mais arriscado uma indicação do DPO como alguém interno da empresa. Tanto a possibilidade de responsabilização
por exemplo, no caso de um CEO que também é DPO, que isso pode acontecer e não é incomum a gente encontrar isso, um sócio da empresa também ser o encarregado, isso pode gerar uma responsabilização civil do próprio sócio, como também pode gerar o que a gente chama de conflito de interesse, que é o tópico justamente do próximo vídeo que eu vou falar para vocês, conflito de interesses que pode acontecer entre funções de DPO e alguma outra função dentro da empresa. Até lá! Então, na área de sintomas.